Ô glória! Eu saúdo a Santa Amada Igreja com a paz do Senhor Jesus. As igrejas que estão em Israel, na Palestina, na África, na Europa, na Ásia, na América do Norte, na América Central, na Oceania, na Antártida, no Brasil, em Brasília, nas Alagoas, em cada bairro da capital das Alagoas, Maceió. Glória a Deus e aleluias, principalmente aqui no bairro do Bom Parto, né? Glória a Deus, aqui próximo à Levada, na parte baixa de Maceió, em nome do Senhor Jesus. Eu sou dessa linda e bela amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Ô glória, hoje é segunda-feira, querido, dia 26 de 11 de 2018. Eu oro por todos os trabalhadores, intercedo a Deus por todos os trabalhadores, né? Da igreja, do campo e da cidade. Primeiro a gente ora pelo trabalhador da igreja, né? Primeiro da igreja, depois do campo, depois da cidade, em nome de Jesus. E nessa hora, né, de manhã, mais ou menos 11 e pouca, né? Aqui, glória a Deus e aleluias. Em meditação da palavra que está em Mateus, capítulo 13, versículo do 1 a 23. Segundo a Bíblia da Pastoral, né? Discurso as parábolas do reino. E diz assim a palavra do Senhor, né? Glória a Deus e aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, versículo do 1 ao 23, diz assim a palavra do Senhor. Uma colheita custosa é o título. Naqueles dias, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Numerosas multidões se reuniram em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E Jesus falou para eles muita coisa com parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os passarinhos foram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Porém, o sol saiu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa, e renderam 100, 60 e 30 frutos por um. Quem tinha ouvidos, ouça. Versículo do 1 ao 9 eu li, agora eu vou ler do versículo do 10 ao 17, que tem um título assim: A felicidade de compreender. O primeiro título foi colheita, né? Uma colheita custosa, que é do versículo do 1 ao 9. E do versículo 10 ao 17, o título é A felicidade de compreender. Os discípulos aproximaram-se e perguntaram a Jesus: Por que usas parábolas para falar com eles? Jesus respondeu: Porque a vocês foi dado a conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não. Pois a quem tem será dado ainda mais, será dado em abundância. Mas aquele que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu uso parábolas,
para falar com eles. Assim eles olham e não veem, ouvem e não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre para eles a profecia de Isaías. É certo que vocês ouvirão, porém nada compreenderão. É certo que vocês enxergarão, porém nada verão. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles são duros de ouvidos e fecham os olhos para não ver com os olhos e não ouvir com os ouvidos, não compreender com o coração e não se converter. Assim eles não podem ser curados. Vocês, porém, são felizes, porque seus olhos veem e seus ouvidos ouvem. Eu garanto a vocês, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo e não puderam ver. Desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo e não puderam ouvir. Versículo 18 ao 23. O título é Compreender a Palavra nos Conflitos. Ouça, portanto, os que a parábola do semeador quer dizer. Ouça, portanto, o que a parábola do semeador quer dizer. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende é como a semente que caiu à beira do caminho. Vem o maligno e rouba o que foi semeado no coração dele. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é inconstante. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra. Mas a preocupação do mundo e a ilusão da riqueza sufoca a palavra, e ela fica sem dar fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse com certeza produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30 por um. Palavra da salvação, diga glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Aqui mesmo, onde eu estou nesse momento, na minha frente aqui, morava um senhor, que é o seu Wilson, né? Bendito seja Deus pela vida do seu Wilson, a sua esposa, Marli, né? Tinha o filho, né? O Sandro, o Júnior, tinha o Yuri, tinha a Maria, tinha o Pablo e tinha o Kildes, né? Esses eram os filhos dele. E o Yuri, ele meditando essa palavra comigo, eu, né, entendi um pouco, né, porque a gente entende, né, Deus, ele foi tão sábio na criação, a sabedoria, a inteligência de Deus, que ele não deu a criação, né, humana, Gênesis capítulo 1, versículo 26, aonde ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? É quando ele vai dizer assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas ele não deu a sabedoria, ele não deu a inteligência, o entendimento e o discernimento a uma só pessoa. Ou seja, a Adão, nosso pai, e a nossa mãe Eva, na criação. Ou senão a Caim, ou senão a nossa irmã, que se casou com Caim, ou senão as nossas irmãs, né? Os nossos irmãos e as nossas irmãs. Não.
Mas ele deu uma comunidade, como está escrito lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, né? Falando sobre a divisão dos dons. E aqui na parábola do reino, e eu lendo essa palavra e explicando ela também ao Yuri. Aí o Yuri ele me deu uma ampliação da palavra, né? Um entendimento da palavra profunda, né? Com o entendimento que o Espírito Santo estava me dando e com o entendimento que o Espírito Santo deu ao Yuri, também o entendimento, né? Ampliando a palavra para a gente compreender. Aí, e ouvindo pregações, né, de pastores, de sacerdotes, ouvindo pregações dos irmãos, das irmãs, né, explicando a palavra de Deus, né, pregando a palavra do Senhor. Uma vez eu ouvi na pregação do Valdemiro Santiago, e ele estava falando sobre a alma, sobre o espírito, sobre a alma, né? Ele fala um pouco sobre a alma e o espírito, e o coração humano, ele falando do corpo humano, da alma e do espírito, né? Porque existe o coração do espírito, que é o coração, né, do entendimento, que é o coração da alma, e existe o coração humano, é diferencial. Por isso que uma criança, quando ela é gerada no seio da mãe, ou seja, quando o homem tem um relacionamento com a mulher e ali os dois têm um encontro, né, o espermatozoide do homem e da mulher tem um encontro e ela fica grávida, ali a gente vai compreender que a criança ela foi gerada no seio da mãe, ela está grávida, ou seja, ela está com o primeiro segundo de grávida, primeiro segundo, ficou grávida, o primeiro segundo, só o primeiro segundo, aí depois vem o primeiro minuto, aí depois vem a primeira hora de grávida, depois vem a primeira semana de grávida também, aí depois vem o primeiro mês de grávida, aí depois do primeiro mês, aí vem o segundo mês, o terceiro mês, aí vai se descobrindo que ela está grávida, mas desse que ela já está grávida, a criança já está lá, ou seja, a alma da criança já está lá, o sangue, né? Porque a vida está no sangue, então significa que o sangue já está lá. Ou seja, a vida dela já está lá, da pessoa já está lá, a vida. Então significa que futuramente, né, depois de um determinado tempo, né, ali, né, de um determinado tempo, depois da gravidez, depois de um segundo de grávida, se gerou a vida já está lá, que a vida é o sangue, a vida já está lá. Mas agora vai gerar o corpo, né? Significa que em Gênesis capítulo 2, verso 7, Deus ele forma o corpo do homem do barro, ele formou o corpo, ele soprou um sopro de vida, então significa o corpo e o sopro de vida, tá lá, o corpo. Agora vem a criação da mulher, a mulher é a costela do homem, Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao 25. Então significa que o mesmo espírito, o sopro de vida que Deus deu ao homem, também deu à mulher, né? Significa que o sopro de vida não veio, né? Na verdade, Deus não soprou um sopro de vida na mulher. Não, a mulher foi tirada do homem. Então, por isso que lá em 1 Coríntios fala sobre a vida, né? Fala sobre a vida, a mulher e o homem, fala sobre os dois. Deus é o dono de Jesus, Jesus é o dono do homem, o homem é o dono da mulher. E a mulher pertence ao homem, o homem pertence a Deus, e os dois pertencem a Cristo, e Cristo pertence a Deus, né? A mulher pertence ao homem, o homem pertence a Cristo, e Cristo pertence a Deus. Aí foi nessa, né? Aí está nessa criação. Aí a gente vai aprendendo a vida. Aí, falando da parábola do reino, né? Para essa meditação aqui, discurso as parábolas do reino. Aí o título do primeiro versículo é uma colheita custosa. Veja como a colheita é custosa. Para a gente entender o reino de Deus, para você compreender o reino do Senhor.
para eu compreender, né, como Deus ele cria, como Deus criou.